Você já se pegou pensando que sua vida parece uma repetição sem sentido? Já sentiu que, mesmo seguindo conselhos, estudando, trabalhando, cumprindo obrigações, algo ainda está vazio por dentro? Quantas vezes você engoliu palavras para evitar conflitos? Concordou com coisas nas quais não acreditava só para ser aceito? Talvez você esteja cansado de fingir que está tudo bem enquanto seu peito grita por liberdade. A verdade é cruel. A maioria das pessoas vive presa numa rotina que não escolheu, cercada por pessoas que mal conhece, seguindo regras que ninguém sabe de onde vieram. Mas por que isso acontece? A manada promete conforto. Ela dá direção, economiza o esforço de pensar, alivia o peso da responsabilidade. Na manada, você não precisa decidir, apenas seguir. Parece fácil, parece seguro, mas esse conforto tem um preço altíssimo. Você para de ser quem realmente é. A natureza disse que a maioria das pessoas prefere segurança à liberdade, e para manter essa segurança, elas aceitam viver uma vida pequena, previsível, sufocada. A manada te ensina a se conformar, a se contentar com pouco, a ser peça de uma máquina sem pensar no propósito real. Ela quer que você tenha medo de sonhar grande, de questionar, de sair da linha, porque quem pensa diferente vira ameaça. Mas vale a pena pagar esse preço? Viver só para agradar os outros? Deixar de lado seus desejos para ser aceito? Passar uma vida inteira tentando se encaixar num modelo que não foi feito para você? A manada oferece a ilusão de segurança, mas é frágil como vidro. Na primeira crise, tudo desmorona. E muitos percebem tarde demais que passaram a vida sobrevivendo, não vivendo. Talvez agora seja a hora de perguntar: o que eu realmente quero? E mais importante, o que estou disposto a perder para ser eu mesmo? Porque abandonar a manada é caro, mas viver preso nela custa muito mais. Quantas vezes você engoliu palavras para não ser incompreendido? Quantas vezes desistiu de um sonho, porque sua família não entenderia? Parou de fazer o que amava, porque outros achavam estranho, excessivo, inadequado? Talvez você esteja cansado de se sentir culpado por querer viver sua vida. Talvez nem perceba que carrega medos que não são seus. Medos herdados, passados de geração em geração como uma corrente invisível. A manada é mestra em usar a culpa para te domesticar. Ela te ensina a se sentir errado por querer algo diferente. Sociedade, família, amigos, todos colocam o peso das expectativas nos seus ombros. E se você não corresponde, surge o medo de decepcionar, de não ser amado, de ser rejeitado. A parte mais cruel é que esse medo nem sempre é claro. Ele se disfarça de bom senso, de responsabilidade, de valores. Mas no fundo, é só medo de ser livre. Porque ser livre é assustador. Ninguém aplaude. Ninguém te dá um manual. Ninguém te diz o que fazer. A natureza mostrou que a moral da manada é uma moral da fraqueza. Ela transforma medo em virtude, obediência em orgulho. Ensina que ser bom é seguir regras mesmo quando elas sufocam. E sem perceber, você começa a repetir essas vozes. Não posso fazer isso. Minha mãe não vai aprovar. E se eu falhar, o que vão pensar de mim? Cada um desses pensamentos é uma prisão. Portanto, a pergunta é: até quando você vai viver como os outros querem? Até quando vai deixar o medo decidir? O conformismo parece confortável, mas cobra um preço alto. O preço de não ser dono da própria vida. O primeiro passo para sair da manada é sempre o mais difícil. De repente, o que parecia fazer sentido começa a desmoronar. O lugar que te abrigava não serve mais. Conversas ficam vazias. Relacionamentos superficiais. Você percebe que muitos dos seus vínculos eram só conveniência, hábito, medo. E quando você começa a questionar, a desafiar as regras não ditas, a manada reage. Você vira o estranho, o ingrato, o rebelde. A dor é real. É um vazio profundo. Você sente como se estivesse traindo algo maior. Sua família, sua comunidade, sua cultura. É o peso de ser rejeitado pelos bonzinhos, pelos corretos, por aqueles que seguem o roteiro sem questionar.
O olhar de julgamento dói mais que qualquer palavra. Você entende que muitos só estavam ao seu lado porque você concordava, dizia amém, fazia parte da bolha. Quando você sai da bolha, o silêncio grita. É o silêncio da exclusão. A natureza sabia. A solidão do pensador livre é inevitável. Esse sentimento de não pertencer é o preço inicial da liberdade. Não é fácil se libertar de um sistema que molda desde a infância a ideia de que o certo é seguir o que os outros fazem. A primeira ruptura dói. Mas essa dor é o sinal de que algo dentro de você está nascendo. Você finalmente está começando a viver. Liberdade não é um jardim florido. É um deserto. Quando você escolhe a autenticidade, o que te espera não é festa, aplausos ou aceitação. É solidão. Mesmo cercado de pessoas, você sente o vazio. Conversas parecem rasas, assuntos sem peso. Muitos vivem como fantasmas, presentes no corpo, ausentes no pensamento. E o pior, nem percebem. Portanto, nesse deserto, algo nasce. Clareza. A solidão te força a olhar para dentro, a confrontar verdades, medos, desejos. É um processo de reconstrução necessário e transformador. Porque só quando você para de buscar validação externa é que descobre quem realmente é. No começo, as pessoas tentam te convencer a voltar para o caminho certo. Dizem que é só uma fase, que você está confuso. Não complique as coisas, mas quando percebem que você não vai ceder, algo muda. Preocupação vira julgamento, conselho vira acusação. De repente, você vira uma ameaça. Não porque fez algo errado, mas porque decidiu viver diferente. A manada não suporta quem pensa por conta própria. Sua liberdade expõe a prisão deles. Talvez você sentiu isso na pele. O amigo que se afastou sem explicação. A família que começou a te ver como problema. As críticas disfarçadas de cuidado. Você mudou demais. Cuidado para não se perder. Essas ideias são perigosas. O que eles realmente querem dizer é: você está me lembrando de tudo que não tive coragem de ser. O ressentimento da manada é um veneno sutil. Te ataca, mas finge proteger. A natureza disse que a moral da manada é uma moral de inveja disfarçada. Eles não querem que você brilhe, se destaque, seja livre, porque isso os força a ver as próprias correntes. Eles não querem que ninguém vá além. Querem todos iguais. Iguais na mediocridade, no conformismo, na vida morna. Quem ousa pensar vira alvo. Primeiro tentam convencer. Se você não desiste, te rejeitam. Se continua, começam a te odiar. Essa hostilidade é um teste. E dói. Claro que dói. Mas também é um sinal. Se a manada está incomodada com sua liberdade, é porque você está no caminho certo. Você prova sem palavras que é possível viver sem ser prisioneiro. O medo que grita não é seu, é deles. Portanto, a pergunta é: vai deixar o medo deles te parar? Ou vai continuar, mesmo que sozinho, sabendo que sua liberdade é um farol para quem ainda está tentando se encontrar? Chega um momento em que você para de explicar. No começo, você tenta argumentar, justificar suas escolhas, provar que não enlouqueceu, que sua decisão de ser livre não é capricho. Mas com o tempo percebe que não adianta. As pessoas só ouvem o que estão prontas para ouvir. A maioria não está. Elas querem manter suas certezas intactas. O silêncio, então, vira abrigo. Você entende que nem tudo precisa ser dito, que nem todos merecem saber o que você pensa. Silêncio também é força. Para ficar em silêncio, você precisa de convicção. É estar em paz com suas escolhas mesmo sem aprovação dos outros. A natureza disse: a maturidade começa quando paramos de tentar convencer, quando entendemos que não temos obrigação de ser compreendidos. Esse é o ponto onde o peso da manada se dissolve. Você não precisa mais lutar para ser ouvido porque sabe que sua verdade não depende de aprovação externa. O silêncio da submissão é medo. É o silêncio de quem engole tudo para evitar conflito. Mas o silêncio da força é calmo, quase desafiador. É o silêncio de quem não precisa provar nada para ninguém, de quem sabe que palavras são desperdiçadas quando ninguém quer ouvir.
Você fica mais seletivo com quem gasta seu tempo, com quem compartilha sua essência. Percebe que paz vale mais que qualquer aplauso. E aqui está a revelação final. Quando você escolhe viver fora da manada, as referências desaparecem. As regras antigas não servem mais. Não há manual novo te esperando. De repente está escuro, sem placas, sem trilhas, sem bússola. Cada passo é um risco. E então surge o maior desafio: criar sua própria ética, forjar novos valores, não herdados, não copiados, mas nascidos da sua experiência direta. A natureza chamou isso de transvaloração. É transformar a forma como você olha o mundo, inverter valores tradicionais e criar algo novo a partir da sua experiência. Fora da manada, não existe mais bem ou mal nos moldes antigos. Só perguntas: o que é bom para mim? O que me faz crescer? O que me conecta com minha essência? Você para de viver pelos padrões dos outros e começa a experimentar a vida com as próprias mãos. Descobre que certos erros são só caminhos, que certas falhas são lições, que certos pecados são gritos de liberdade. E quando você cria seus próprios valores, vira inabalável. Críticas não te derrubam, pressões não te moldam. Você vive para ser fiel a si mesmo, não para agradar plateias invisíveis. No final, você percebe que a única aprovação que importa é a sua própria. Ser livre é o ato mais puro de rebeldia e beleza. Você não é compreendido, mas isso não importa. Você não é aplaudido, mas isso não te define. Você simplesmente é. E isso basta. E você, o que achou do vídeo? Te convido a compartilhar suas experiências e sugerir próximos vídeos. Até breve.